Então tá bom. Então, das boas-vindas, né, ao Manuel Carlos, que aceitou nosso convite de apresentar um seminário hoje sobre política fiscal e ciclos econômicos. Essa é um dos temas, né, de especialidade do Manuel. Então, Manuel, muito bem-vindo. Você fica à vontade, a gente, né, mais ou menos o tempo que você quiser, 40, 50 minutos, 1 hora, e depois a gente faz uma sessão de perguntas, tá bom? Obrigada. Bom, obrigado a Carmen e a Fernanda pelo convite. É prazer conversar aqui com vocês. Eu espero que eu possa colocar boas perguntas para vocês me ajudarem nas respostas. Mas, como a Carmen falou, toda a minha vida profissional me empurrou para essa área da política fiscal, né? Desde que eu comecei a estudar economia na graduação, as coisas foram me levando para isso e eu tive uma vantagem assim de poder acompanhar esse tema na academia e também ter uma experiência prática com isso que me ajudou bastante a entender não só a parte técnica, mas também perceber que as discussões econômicas elas têm a sua importância, mas muitas vezes no dia a dia da prática a gente também tem que ter uma percepção do que a política permite que a gente faça e como é que a gente combina essas duas coisas, né? Hoje eu sou professor da Universidade de Brasília, eu dou aula de Macro 2 na graduação, e dou aula, né, em geral, de alguma disciplina de política fiscal ou política macroeconômica também, né? Faço pesquisas no IBRE, também associado à política fiscal. Lá no IBRE eu organizo o Observatório de Política Fiscal, que é uma central de conteúdo de dados em finanças públicas. Acho que tem muita fonte de informação para as pessoas utilizarem ali. E a ideia é oferecer esse bem público. Como o debate fiscal ele tem crescido de importância, várias pessoas têm se mostrado mais interesse na questão fiscal. Os alunos me procuram com muito interesse sobre isso. Ali você tem pelo menos uma central com bastante dado para ter algum tipo de acesso à informação, formar opinião sobre o assunto. Além disso, dou aula aqui no mestrado profissional da FGV também, de Brasília, né? A gente tem um curso de mestrado e doutorado profissional, o Nelson Barbosa é o coordenador, eu dou aula de macroeconomia no curso. Em 2016, uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu cheguei no IBRE foi juntar um pouco a experiência de política fiscal que surgiu depois da crise de 2008. E aí eu acabei escrevendo. Depois eu descobri que eu tinha um livrinho na mão, depois que eu juntei todo esse conjunto de evidências, de pacotes fiscais que foram feitos no mundo. E aí eu escrevi um livro chamado Política Fiscal e Ciclos Econômicos, uma alusão aí ao livro do Alvin Hansen, que foi a primeira pessoa assim que sistematizou isso. Tá? O Keynes fala isso no livro de 36, mas o livro do Keynes não é um livro de política fiscal. Ele gasta muito mais energia falando de temas monetários, que eram os temas da época. O Hansen, de certa forma, ele pega um pouco o espírito do Keynes e desenvolve um pouco essa discussão nesse livro, então eu acabei utilizando esse título aí como uma forma de homenagem. E o que o livro faz, no final das contas, é explicar a experiência de política fiscal de alguns países selecionados, né, os Estados Unidos, a Inglaterra, os países periféricos da zona do euro e do Brasil, né? E, a partir daí, mostrar que você tem, na verdade, apesar da política fiscal ter sido vista como um instrumento importante de estabilização de ciclo econômico a partir de 2008, você tem uma situação em que, apesar do reconhecimento, vários países caminharam em situações, utilizaram caminhos distintos. Tá? Então, você tem, por exemplo, os Estados Unidos fazendo expansão fiscal, ao mesmo tempo você tem os países periféricos da zona do euro sendo forçados a fazer um ajuste fiscal, ali, principalmente a partir de 2011. Então, o livro conta um pouco essa história e depois ele vai para uma parte mais acadêmica explicando quais são as evidências, quais são as conclusões que a gente tem a partir dessa nova literatura que surgiu, nova entre aspas, né? Melhor usar o termo recente, né? Recente literatura que surgiu
a partir da crise de 2008. Então, feita essa breve introdução, vou compartilhar aqui com vocês a apresentação, que é um pouco das minhas reflexões desse processo até a pandemia. Tá? Então, como eu tinha mencionado com vocês, a crise financeira ela mudou muito a perspectiva sobre política fiscal e o papel da política fiscal na condução do ciclo econômico. Né? A política fiscal já foi vista como um instrumento mais efetivo, principalmente até meados dos anos 60, entre os anos 30 e os anos 60. A partir dos anos 70, com o fenômeno da estagflação, a perspectiva de política fiscal mudou bastante. E a ideia que prevaleceu durante os anos 80 e os anos 90 é que a política monetária tinha mais capacidade de fazer gestão de ciclo econômico e a política fiscal deveria tratar de temas mais estruturais. Tá? No nível macro, isso passa por buscar uma sustentabilidade da dívida. No nível micro, isso passa por políticas de educação, políticas de saúde, proteção social, tributação eficiente. Então, você teve uma certa compartimentalização dos temas de política econômica. Essa controvérsia, esse consenso, entre aspas, de certa forma, ele nunca foi pleno, né? Sempre teve muita gente que defendeu o papel da política fiscal de forma mais efetiva. Mesmo muita gente de política monetária dizia que esse consenso era muito dependente da natureza dos choques que as economias estavam sujeitas nos anos 80 e 90. A ideia de que os choques dos anos 80 e 90 foram menos importantes macroeconomicamente do que os choques dos anos 50, 40, 50 e 60. Tá? Então, mesmo do lado dos economistas mais ligados à política monetária, você ainda tinha essa questão meio que em aberto. E quando você vem para a crise de 2008, de certa forma, houve uma junção dessas visões, mas uma junção muito parcial. Isso sempre foi uma questão que me incomodou bastante, eu acho que a pandemia ajuda a gente a pensar isso. Ainda que, de fato, você concedesse um papel para a política fiscal na estabilização do ciclo, esse papel continuava pequeno. Ou seja, o que a literatura, o que os economistas começaram a defender, de certa forma, no mainstream da profissão, era de que você tinha que fazer política fiscal porque o juro chegou no patamar mínimo, igual a zero. Nossa, é quase uma situação patológica. Então, o que o mainstream da profissão concedeu ao longo da crise de 2008 era de que, nessa situação em que os juros fossem zero, você poderia, sim, fazer política fiscal expansionista. Essa concessão ela foi parcial, do ponto de vista da situação que a gente vivia naquele momento. Ao mesmo tempo, ela foi extremamente controversa. Tá? Ela está muito longe de dizer que houve consenso nessa questão, e o livro trabalha bastante isso. Tá? Ele mostra, inclusive, quais eram os erros de interpretação do debate que aconteceu na economia americana e na Europa também. Muita gente alegou a ineficácia da política fiscal mesmo na crise de 2008. Então, você tem pessoas como o Robert Lucas, o John Taylor, o Robert Barro, todos eles vinculando, criticando a ideia de que a política fiscal poderia ajudar. Então, mesmo essa concessão ela foi muito parcial e, de certa forma, ela não foi totalmente vencida no campo acadêmico, ela foi vencida pelos fatos. A necessidade de se fazer algo fez com que, por exemplo, o Obama adotasse uma linha um pouco mais pragmática. Tá? Então, uma das coisas que eu acho importante a gente explorar é entender por que a política fiscal tem tanta controvérsia assim. Tá? Por que mesmo numa situação tão particular, que talvez para muitos de nós seja claro que na falta de um instrumento, você tem dois instrumentos, na falta de um instrumento você vai usar outro, por que mesmo assim o uso do instrumento é tão controverso? Tá? E o que eu vou argumentar com vocês é que ao longo da minha pesquisa há 10 anos, eu vou argumentar que a política fiscal tem alguns efeitos ambíguos e que, no final das contas, a gente tem que fazer uma avaliação de custo e benefício desses vários efeitos. Tá? E cada corrente, de certa forma, ela, implicitamente nos argumentos dela, alega uma preponderância de um conjunto de efeitos sobre outro. Então, o que eu quero, no final das contas, nessa parte dessa controvérsia,
ilustrar essa questão, segmentar um pouco essa discussão para a gente ter capacidade de pensar um pouco sobre ela. Tá bom? E o segundo ponto que vai permear aqui a minha conversa inicial com vocês tem a ver com a oportunidade acadêmica que a pandemia traz. A pandemia é um negócio, do ponto de vista humano, horrível. Não tem a menor dúvida disso, eu não quero ser mal entendido. Mas, de forma, ela vence, o fato diminuiu muito a resistência sobre o pensamento em torno da política fiscal como estabilizador de ciclo econômico e proteção das pessoas. Essa é a segunda parte da discussão que eu quero trazer. Se a crise financeira de 2008 trouxe uma abertura mínima para o papel da política fiscal na gestão do ciclo econômico, que já foi um avanço para a época, a pandemia ampliou muito, mostrou um raio de ação muito mais amplo do que o que a gente tinha em discussão até então. Tá? Isso tem muito a ver com o fato da pandemia ser uma crise muito assimétrica. De certa forma, a política monetária ela atua de forma mais ou menos horizontal para toda a sociedade, para todos os setores econômicos. A política fiscal ela tem uma capacidade de atuar sobre segmentos da sociedade de maneira discriminada. E, no caso da pandemia, isso é altamente benéfico, pelo fato da pandemia ser um evento extremamente assimétrico. Tá? Então, o que a literatura diz para a gente hoje sobre uma expansão fiscal, sobre os efeitos da expansão fiscal? Tá? O conjunto das evidências diz para a gente que o multiplicador fiscal, que é a variação do gasto, o efeito do gasto sobre a demanda agregada, tende a ser elevada num conjunto de circunstâncias. Tá? Essa primeira circunstância, que está muito fortemente relacionada à crise financeira de 2008, tem a ver com o fato da posição da política monetária. Se a política monetária for expansionista, ela atua chancelando a política fiscal. Tá? Se a política monetária for contracionista, ela atua tirando efeito da política fiscal. E aí, nesse caso, você tem uma discussão de coordenação. Quando você tem uma política monetária limitada, com juros zero, né, a questão da coordenação sequer está posta. É muito claro que com juros zero você precisa expandir a demanda e via política monetária você não tem meios para fazer isso, não pelo menos meios convencionais. Tá? Você também tem a literatura de política monetária tentando criar instrumentos novos, né? O Ford Guidance, o Quantitative Easing, o controle da curva de juros. São os instrumentos que você tenta manipular para tornar a política monetária mais expansionista numa situação como essa. Também tem uma discussão financeira super interessante, porque como esses instrumentos não convencionais eles atuam fundamentalmente via mercado financeiro, o efeito distributivo deles torna muito... A discussão sobre o efeito distributivo dessas políticas é extremamente relevante. Tá? Eu não vou tratar disso aqui, foge um pouquinho do escopo principal da minha discussão, mas talvez, se vocês tiverem interesse, a gente pode voltar a esse ponto mais à frente. Segundo ponto, a segunda situação em que o multiplicador fiscal tende a ser elevado são as recessões. Né? Quando o país se encontra em recessão, você tem muita capacidade ociosa para ocupar. Então, você consegue mobilizar rapidamente uma quantidade grande de recursos. Tá? Isso é bem consolidado na literatura. Acho que a pandemia trouxe um pouco disso para a gente. Né? A gente viu uma recuperação muito assimétrica. Você tem, por exemplo, setores da economia que viviam muito tempo com ociosidade e que se recuperaram muito rapidamente com os estímulos, apesar do setor de serviços ficar ainda terrateado um pouco, porque é um setor mais sensível à pandemia. A gente teve quase um experimento natural nessa questão. Você deu dinheiro para as camadas mais pobres da população e os setores mais sensíveis a consumo, né, de bens e não de serviços, reagiu muito rapidamente. Tá? Aí você tem também construção civil, que é um pouco mais sensível à política monetária, fazendo esse serviço também, mas aqui eu acho que a gente teve um experimento muito interessante para refletir sobre a relação entre política fiscal e o grau de ociosidade da economia. Um terceiro conjunto de evidência que a gente tem, que surge, é mais recente, surge a partir de 2014, 2015, tem a ver com endividamento público. Tá? Tem muita pesquisa concluindo que estímulo fiscal nos países muito endividados tende, na média, a ter um efeito multiplicador menor ou ser menos eficaz. Tá?
aqui eu acho que tem muita margem para a pesquisa melhorar. Tá? O que, em geral, as pessoas fazem é estimar o efeito do gasto público na demanda agregada, controlando pelo nível de endividamento. A gente sabe, por exemplo, que o nível de endividamento dos Estados Unidos é muito pouco relevante. Tem uma moeda forte, que é uma moeda internacional, se financia com juros zero, enfim. A ideia de que a dívida pública americana é limitada é muito cara, é muito difícil de ser absorvida. Não, pelo menos da mesma forma como a gente trata países emergentes, coisas do tipo. Uma outra questão aqui que torna esse tipo de resultado um pouco mais incerto, que eu acho que precisa ser aprimorado, é que é muito diferente você ter um país que se endivida em moeda própria de um país que se endivida em moeda estrangeira. O grau de para o país se endividar é muito diferente dependendo dessas duas circunstâncias. Em geral, um país que se endivida em moeda estrangeira, ele está muito associado, a capacidade está muito associada ao resultado do balanço de pagamentos dele, a quantidade de reservas que ele tem, não necessariamente as condições de financiamento da dívida pública em si. Então, essa é uma outra questão que eu acho importante diferenciar. Essa literatura não chegou nesse ponto ainda. Então, eu sempre faço aqui um adendo nesse tipo de observação. Isso aqui é o estado da arte, mas o estado da arte não me parece ser o melhor que a gente pode obter ainda. Um quarto ponto importante na discussão de multiplicador fiscal tem a ver com a restrição que as pessoas têm no mercado de crédito. Tá? Colocando de outra forma, de uma forma mais keynesiana, que eu acho mais interessante, né? Ou mais intuitivo. Se você tiver uma função consumo que depende muito mais da renda disponível do que da renda permanente, o multiplicador fiscal tende a ser mais eficaz. A política fiscal tende a ser mais eficaz. Tá? A ideia é que você aumenta a renda disponível das pessoas, como o consumo das pessoas depende muito da renda disponível, as pessoas tendem a consumir mais, isso tende a ter um efeito multiplicador mais elevado. Tá? Isso é o livro do Keynes, né, na essência. Tá? Um último aspecto que é importante na discussão do multiplicador fiscal tem a ver com a composição do pacote fiscal. Tá? Você pode fazer... O pacote fiscal ele atinge a demanda agregada em temporalidades distintas. Então, por exemplo, você fazer um gasto de investimento, você tem que fazer um projeto de investimento, incluir o gasto no orçamento. Então, a forma como você desenha o pacote fiscal é muito importante para você reagir ao ciclo econômico de forma mais efetiva. Então, por exemplo, em geral, o que você faz é combinar medidas com efeito mais imediato no curto prazo, e aí, no longo prazo, você adota medidas que têm mais efeito de longo prazo. Então, normalmente, nos primeiros trimestres ou nos primeiros anos da crise, você adota ou medida de exoneração tributária com medidas de transferência de renda. Tá? Gradativamente, você vai mudando a composição do pacote para diminuir o peso dessas medidas e ampliar o peso de estímulos à inovação, investimentos públicos, incentivos a tecnologias menos poluentes de geração de energia, coisas do tipo, coisas que vislumbram um crescimento criam espaço para um crescimento de longo prazo maior. Isso é muito nítido, por exemplo, no pacote americano do Obama, muito nítido no pacote agora do Biden. Tá? Então, essa questão da composição é muito importante para você reagir adequadamente a um choque, a uma crise em que você tem que restabelecer um nível de demanda agregada e ao longo do tempo, você trabalha para ficar menos dependente dessas políticas de curto prazo, mas, ao mesmo tempo, construir uma trajetória de crescimento um pouco mais robusta. Tá? Então, assim, isso é o que a gente tem, a minha leitura da literatura é de que esse é o conjunto de evidências que cria espaço ou abre possibilidades para uma discussão de política fiscal mais eficiente. Quando você contrasta isso com a literatura que é contrária, que é mais cética à discussão da política fiscal, a gente tem que casar essa discussão com a discussão dos efeitos que podem tornar a política fiscal um pouco mais contraproducente, e aí é exatamente nisso que eu tenho trabalhado nos últimos meses. Tá? Eu vou apresentar. Melhor forma que eu achei para explicar, eu estou escrevendo esse fluxograma, eu estou escrevendo ele atualmente, estou escrevendo um capítulo sobre isso. Tá? A melhor forma que eu encontrei de explicar é separar os efeitos de transmissão da política fiscal. Tá? Para a gente entender o que um lado diz, o que o outro diz, e poder fazer uma avaliação de custo-benefício dessas questões. Tá? Então, construir esse fluxograma aqui para tentar ilustrar
transmissão da política fiscal de uma forma que eu chamo de agnóstica, ou seja, que não está tentando não prestigiar, pelo menos nesse ponto aqui, nenhuma literatura em particular. Tá? Então, você tem o que eu chamo de efeito direto, você tem os efeitos indiretos. Efeito direto é efeito que eu diria assim que os keynesianos trabalharam mais. Tá? São os efeitos sobre demanda agregada. Então, você tem, por exemplo, consumo do governo, afeta a demanda agregada diretamente. Você tem o consumo via efeito renda, ou seja, efeito sobre o consumo privado, em que a política fiscal altera a renda disponível das famílias, por exemplo. Tá? Então, você tem aqui o efeito indutor via consumo. Você tem alguns efeitos sobre investimento também. Primeiro, é investimento público. Ou seja, o investimento global de um país, ele é uma parte de investimento privado, uma outra parte de investimento público. Então, você tem o efeito direto via investimento público, tá? E você tem o efeito direto via investimento privado. Quando um governo faz estímulo econômico, a demanda agregada aumenta e o investimento privado reage ao aumento da demanda agregada. Tá? Então, seria o primeiro canal que muitos autores chamam de efeito acelerador. Tá? Esse efeito de demanda agregada acelera o investimento. Tá? E você tem também o efeito via investimento público sobre investimento privado, quando o investimento público não concorre com o investimento privado, quando ele gera externalidades sobre o investimento privado. Tá? Aqui eu tenho as várias referências para aqui. Isso aqui é um efeito contábil de contas nacionais, então não tem uma referência. Mas aqui você tem referências mais históricas e as referências mais recentes que realçam esse canal de transmissão. Tá? Então, esse aqui eu diria que são os efeitos keynesianos clássicos. Tá? Você tem um efeito sobre oferta de trabalho, que normalmente é um efeito que os economistas mais neoclássicos, ortodoxos ou novos keynesianos destacam, né? Que é o efeito sobre oferta de trabalho. Em geral, você tem nos modelos a redução da utilidade do trabalho quando você faz estímulo fiscal. Tá? Então, esse efeito aqui, ele contraporia um pouco esse efeito sobre demanda agregada. Então, por isso, sim, pegando o exemplo mais simples, mais bobo, né? Você faz um programa de transferência de renda, o custo de oportunidade da pessoa de participar do mercado de trabalho aumenta. A pessoa pode reduzir a oferta de trabalho dela. Esse é o efeito mais simples, digamos, desse tipo de literatura. Acho que é um efeito muito controverso, principalmente quando você fala de pessoas muito pobres, mas ele tem outros canais de transmissão que são um pouco mais sofisticados. Tá? Aqui a referência ao Hall, o Robert Hall, no paper da Brookings Papers on Economic Activity, ele junta quase que todos os efeitos nesse paper, tá? Inclusive os de demanda agregada, para fazer uma avaliação de custo e benefício global. Tá? Tanto no Baxter e King, que é o efeito clássico, bota que é o texto clássico que bota esse efeito no modelo de equilíbrio geral, quanto o Hall, que discute cada uma dessas hipóteses separadamente, os dois autores mostram efeitos positivos de demanda agregada. Efeitos positivos da política fiscal sobre a demanda agregada. Tá? Em geral, também, esses efeitos são superiores a 1, que é onde a literatura realmente tem uma controvérsia maior. Tá? Então, quando você junta todas aquelas razões que eu listei para que justificam a expansão da política fiscal, mesmo com esses efeitos negativos sobre a oferta de trabalho, você conclui que os multiplicadores são superiores à unidade. Nos anos 90, essa literatura sofreu assim, um pequeno desvirtuamento com a questão da austeridade expansionista. Foi uma linha de pesquisa muito produtiva do Alberto Alesina, que era professor de Harvard e faleceu no ano passado. Essa literatura se mostrou completamente equivocada. O Alesina teve que rever todos os trabalhos que ele fez. Ele escreveu um livro bastante completo sobre isso, chama Austerity. E aí, qual era a visão do Alesina? Que, de certa forma, justificava os resultados que ele encontrava. Ele fazia vários testes estatísticos. Tá? Depois as pessoas descobriram que os testes estatísticos não estavam bem feitos. Mas, naquela época, ele mostrava o seguinte, que você fazia uma contração fiscal, principalmente com despesa corrente, e a economia crescia. Tá? E aí, o racional dele foi dizer que se aumentava a confiança do setor privado e aquilo ali estimulava investimento. Tá? No debate de 2008 a 2010, alguns autores refizeram os exercícios do Alesina e encontraram erros. Tá?
E aí o Alesina refez toda a pesquisa dele, reconstruiu toda a pesquisa, a base de dados, e aí ele mostrou que, de fato, a austeridade é contracionista. Tá? Esse é o resultado básico do livro dele. Ele continua encontrando um resultado que a política fiscal contracionista via gasto é menos contracionista, do ponto de vista de atividade, do que a política fiscal do que a contração fiscal via aumento de imposto. Tá? Ponto de vista, ainda tem uma controvérsia sobre esse ponto. Ponto de vista da confrontação dos resultados dele com a literatura keynesiana. Qual a forma mais eficaz de fazer uma contração fiscal? Eu diria que, do ponto de vista da literatura, consolidando os vários resultados, ainda é uma questão em aberto. Tem gente que acha uma coisa, tem gente que acha outra. Mas, de todo modo, a própria Alesina coloca isso no livro. O que ele vai dizer, no final das contas, é o seguinte: olha, se um país tiver que fazer uma contração fiscal, a melhor forma é essa. Ele não está mais dizendo que a contração fiscal vai gerar resultados sociais positivos em termos de crescimento e estabilização de dívida. O que ele vai dizer é que tem um trade-off. Se você quiser estabilizar a dívida, você vai ter que fazer medidas de contração, mas vai ter um custo econômico. Então, se a prioridade de um país for controlar a dívida, a discussão é qual é a melhor forma de controlar a dívida, dados os custos econômicos que essa decisão enseja. Tá? Bom, além disso, e aí que eu acho que o debate da pandemia trouxe coisas muito interessantes, você tem os efeitos indiretos. Tá? Os efeitos indiretos, a meu ver, trazem uma discussão muito interessante de avaliação de custo e benefício de determinadas medidas fiscais. Tá? Do ponto de vista dos keynesianos, acho que o autor que eu acho que melhor trabalhou isso foi o Tobin. O Tobin era um cara que se preocupava muito com isso. Na literatura mainstream, em geral, você tem algumas coisas do Blanchard, tá, fazendo isso. E aí, normalmente, essa literatura, o resto dessa literatura vem muito associada a gente ligada ao mercado financeiro. Tá? Então, o que você tem aqui? Você tem os efeitos indiretos, eu divido em 3 efeitos. Efeitos sobre os ativos, ou seja, efeitos sobre taxa de câmbio, efeitos sobre preço das ações. Tá? A literatura relevante sobre isso é a literatura de economia aberta, que tem um pezinho no keynesianismo, de certa forma, no keynesianismo dos anos 60. Tá? Então, tem o Robert Mundell, o Blanchard, é basicamente o modelo de economia aberta do Robert Mundell, que mostra que expansões fiscais levam, eventualmente, à valorização da taxa de câmbio, ou, dependendo do prêmio grosso modo, leva à valorização da taxa de câmbio. Então, você tem uma relação de avaliar qual é o efeito da expansão fiscal vis-à-vis o efeito de uma valorização da taxa de câmbio premiando, barateando importações em detrimento de exportações, por exemplo. Esse é um efeito colateral que você tem que fazer uma avaliação de custo e benefício. Tá? Você tem efeitos sobre taxa de juros. O texto aqui que eu botei como referência é um texto do Krugman, que foi utilizado para justificar a expansão fiscal nos Estados Unidos. O texto foi de 2012, ele estava na Guerra Santa lá da expansão fiscal do Obama, quase que sozinho, dizendo que aquilo fazia sentido. Tá? O Krugman venceu esse debate em 2012 com esse artigo. Tá? E ele mostra, basicamente, que com a armadilha de liquidez você tem que fazer expansão fiscal sim. Esse é o resultado dele. É uma coisa que hoje está muito mais bem aceita do que em 2008, 2010, quando esse debate estava acontecendo. E o terceiro canal que eu acho que é importante é sobre a dívida. Tá? Que é um debate que, por exemplo, a gente vive aqui no Brasil. Você tem o que a gente chama de efeito portfólio. Tá? Esse canal da dívida se desdobra em 3 efeitos. Você tem o que a gente chama de efeito portfólio, que é o canal que o Tobin trabalhou mais. O que o Tobin falava? O Tobin dizia o seguinte: olha, a gestão da dívida é extremamente importante do ponto de vista macroeconômico, porque a gestão da dívida afeta a composição da riqueza do setor privado. Então, se a gestão da dívida aumentar a liquidez da riqueza do setor privado, o setor privado vai estar mais líquido e pode, eventualmente, estar mais propenso a consumir. Se a gestão da dívida for reduzir a liquidez do setor privado, tá? Se ela for muito de longo prazo, as pessoas vão ficar menos líquidas e vão ter decisões de consumo que vão se equiparar ou equilibrar a condição de liquidez da riqueza delas. Então, ele tinha uma visão da gestão da dívida pública não como uma forma de minimizar custo fiscal, mas como uma forma de fazer gestão de demanda agregada. Tá?
Eu acho super rico essa abordagem do Tobin, eu acho muito, muito legal, muito rica. Assim, aprendo muito com gestão de dívida quando eu leio o Tobin. De todo modo, esse é um argumento que perdeu espaço na literatura mais recente, as pessoas discutem muito pouco esse canal, e ele tem uma contradição, tá? A meu ver. O papel de quem faz gestão da dívida pública não é maximizar a demanda agregada, é minimizar custo fiscal. Então, eu tenho uma dificuldade grande de ver esse instrumento fazendo parte do arcabouço de política econômica nos termos que o Tobin pensava. Tá? Não quer dizer que não tem impacto. Eu estou dizendo que, do ponto de vista do objetivo de quem faz essa gestão, estabilização de demanda agregada não entra normalmente no racional. Tá? Então, essa é uma ressalva importante que eu faço sobre esse canal de transmissão. Aí você tem outros dois canais. Um é o efeito riqueza, que é amplamente discutido nos modelos recentes. A referência aqui é o Barro. Tá? Esse efeito riqueza foi refutado ao longo de vários textos. Aqui eu citei dois, o Tobin e o próprio Solow, com o Alan Blinder. O canal do efeito riqueza tem a ver com a equivalência ricardiana. O que você está dizendo, basicamente, é que a riqueza, a dívida pública não é riqueza, tá? Porque, no final das contas, uma dívida pública muito alta vai ensejar uma carga tributária futura elevada, e os agentes não levam em conta a dívida pública, portanto, para a decisão de consumo. Tá? Isso aqui foi amplamente refutado. Tá? E repara o seguinte, boa parte do debate de 2008 tem a ver com a interpretação da equivalência ricardiana. A maior parte dos economistas que criticaram a expansão fiscal em 2008 usavam um argumento de equivalência ricardiana para dizer que a política fiscal era ineficaz. Tá? Esse argumento está errado, eu falo isso para todo mundo que participa desse debate comigo. A discussão de equivalência ricardiana tem a ver com uma setinha, uma caixinha de um universo gigantesco de canais de transmissão. Tá? O que a equivalência ricardiana não trata da neutralidade ou ineficácia de política fiscal. A eficácia ou ineficácia da política fiscal é resultado dessas várias caixinhas aqui. O que a equivalência ricardiana diz é que a dívida pública não é uma riqueza para afetar as decisões de consumo. É isso. É um universo muito pequeno da discussão de política fiscal. Tá? Eu não tenho certeza que isso esteja superado, tá? Mas isso está adormecido. As pessoas estão evocando menos equivalência ricardiana para tratar de eficácia de política fiscal. Tá? Por fim, o canal... Eu acho que essa discussão aqui é a mais importante para o Brasil, que é o canal do risco. Tá? A ideia é o seguinte, a dívida pública, quando cresce muito, eleva o prêmio de risco da curva de juros e, no final das contas, esse aumento de risco funciona como uma atenuação do impacto expansionista da política fiscal, porque esse aumento de risco equivale a uma contração monetária. Tá? Então, esse argumento aqui é um argumento que eu acho que é importante para a nossa discussão. Esse argumento, sim, seja uma avaliação de custo e benefício. Tá? O aumento de risco, por exemplo, pode levar a uma depreciação da taxa de câmbio. Tá? Se o CDS aumenta muito, você tem uma apreciação da taxa de câmbio. Desculpa, uma depreciação da taxa de câmbio. A taxa de câmbio no Brasil, tradicionalmente, pelo menos no curto prazo, ela tem efeitos contracionistas. Tá? Enfim, você pode levar a um aumento de taxa de juros, porque o aumento da inclinação da curva de juros nada mais é do que um aumento do custo de financiamento de empresas e do setor público para prazos muito longos. E, normalmente, o investimento é associado a esses vértices mais longos da curva de juros. Então, esse argumento aqui eu acho que é um argumento interessante para se avaliar. Tá? Então, o que eu tenho feito hoje é explicar esses vários canais de transmissão e explicar essa avaliação de custo e benefício. Quando você faz política monetária, essa avaliação de custo e benefício me parece mais direta. Tá? Em geral, os canais de transmissão da política monetária eles são mais inequívocos para mostrar que uma política monetária expansionista tem, sim, efeitos expansionistas. Na política fiscal, me parece que a ambiguidade pode ser um pouquinho maior em função desses efeitos indiretos, dessa contraposição entre efeitos diretos e indiretos. Então, aqui, pelo preço dos ativos, eu posso ter uma apreciação cambial, olhando para a literatura clássica de economia aberta, e que eu tenho efeito risco. Tá? A dimensão desses efeitos, que eu acho que é uma coisa que a gente ainda precisa avançar muito, é que vai dar para a gente uma noção
custo e benefício em relação aos demais efeitos que me parecem inequivocamente hoje positivos. Tá bom? Então, essa é a primeira resposta que eu daria para essa grande questão da política fiscal. Ou seja, será que política fiscal só funciona com armadilha para liquidez, numa situação de armadilha para liquidez? A resposta é não. Você tem que avaliar o custo e benefício de cada uma dessas ações para ter uma avaliação completa. E aí eu vou para a segunda questão. A pandemia, no final das contas, acabou virando uma outra circunstância mais extrema para a política fiscal em função da simetria que existe numa situação como essa. Tá? Então, como é que a pandemia afeta a economia? Tá? Qual é o efeito principal da pandemia? Você tem uma paralisação, você tem os governos induzindo uma paralisação, de certa forma, das atividades econômicas, regulando essas atividades econômicas. Isso tem efeito sobre a oferta. As atividades que são fortemente reguladas acabam produzindo menos. Produz-se menos serviços, em algumas situações você pode produzir uma quantidade menor de bens. Tá? Você também tem o efeito sobre a demanda. Na medida em que determinados setores não podem produzir, algumas pessoas vão ficar desempregadas, eventualmente não vão poder trabalhar, não vão ter renda. Tá? Muitas pessoas, com medo de serem contagiadas, também não vão querer circular e não vão querer consumir. O que a gente aprendeu nesse processo é que o efeito sobre a demanda é muito maior do que o efeito sobre a oferta. Tá? Então, a pandemia, que inicialmente, quando você olhava o debate lá no final de 2019, as pessoas estavam muito preocupadas com cadeias globais de valor, com efeitos sobre oferta, etc. Não estou dizendo que esses efeitos não são importantes, mas depois de março ficou muito claro que o efeito preponderante é um efeito fortemente negativo sobre demanda. Tá? Então, qual é o papel da política econômica nesse tipo de situação? Você fez, basicamente, do ponto de vista de política fiscal, quatro macroações. Tá? Você tem muita gente atingida e impedida de trabalhar. Então, você tem que repor alguma parte da renda dessas pessoas, senão elas vão morrer de fome. Tá? Então, você tem um conjunto de ações que tenta amenizar essa perda de renda para as pessoas. Você faz transferência para as pessoas mais pobres, você pode ampliar as parcelas de seguro-desemprego, você pode promover algum tipo de reestruturação, viabilizar, permitir, criar facilidades para que as famílias possam reestruturar seu orçamento, reestruturando financiamentos, por exemplo. Que para muita gente é um peso importante. Tá? Então, a gente não fez isso necessariamente no Brasil, ou, de certa forma, a gente fez de forma induzida via política monetária, a questão da reestruturação de financiamento, mas você tem experiência internacional de alguns países que fizeram de forma mais atuante algum tipo de promoção de reestruturação de financiamento para abrir espaço no orçamento das famílias. Tá? O segundo tipo de ação é a manutenção do fluxo de caixa das empresas. Então, olha a situação. Você tem uma empresa que fechou, ela tem uma estrutura de custos e do dia para a noite, o fluxo de caixa dela caiu para zero, a receita dela caiu para zero. Ela tem despesa de aluguel, despesa com pessoal, despesa com manutenção de estoque, enfim, tem uma estrutura de despesa muito rígida. Então, você normalmente oferece crédito subsidiado para essas empresas. Tá? Crédito de mercado bancário normalmente não funciona muito bem, tá? Por uma razão muito simples. O banco olha para a empresa e vê uma empresa fechada por um período de tempo que ele não sabe quanto é que é. Então, o risco do crédito para essa empresa aumentou muito. Então, em geral, o setor público entra reduzindo o risco dessas operações, fazendo algum tipo de fundo garantidor. Tá? Isso foi feito com o BNDES, Banco do Brasil, Caixa, etc. Além disso, você faz diferimento de imposto para melhorar o fluxo de caixa das empresas e subsidia a redução da jornada de trabalho. Ou seja, você permite que as empresas consumam menos horas de trabalho e, para a pessoa ter uma renda mínima, o governo subsidia, pagando uma parte do salário para as pessoas. As outras duas medidas, elas são mais diretas, né? Estado e município, por exemplo, tem dificuldade para se endividar, então você transfere recursos para Estado e município fazer a gestão das cidades. Você tem que ampliar o sistema de seguro também, o seguro-saúde. Né? Tem que aumentar a capacidade do sistema de atender as pessoas. Então, esses são as quatro macrofunções da política fiscal numa situação como essa. Repara que lá o argumento era, numa crise financeira, o argumento era de que
Com juros zero, eu não tenho instrumento de gestão de demanda. Tá? Aqui o argumento é outro. Com juros zero, eu não consigo fazer isso. Com juros, como política monetária, eu sequer consigo fazer isso. Eu não consigo. Eu tenho que atuar de forma mais direta via política fiscal para resolver esses problemas. Política monetária não consegue, não tem mecanismo de transmissão para fazer isso. Tá? Aqui eu tenho uma consolidação, assim, quando imagino que vocês tenham vivenciado isso, né? Quando todas as cidades pararam, a universidade não sabia como fazer a questão dos cursos, essa incerteza era muito grande, estava todo mundo se adaptando, então as minhas horas eu gastei basicamente tentando entender o que era o mundo da política econômica na pandemia, foi minha diversão de quarentena principal, né? Então eu fiz uma pesquisa levantando todas as medidas que eram anunciadas por um conjunto de países durante a primeira onda. Tá? Então, esse levantamento aqui ele foi até o final de julho. Tá? Então, tudo que tinha natureza fiscal e que foram adotadas por esse conjunto de países aqui. São países que tinham mais... cujo fluxo de informação era mais fácil de captar. Tá? Você tinha um detalhamento das medidas bastante completo para poder fazer uma avaliação. E aí eu separei aqui o que é crédito fiscal do que é programa governamental. Crédito fiscal é tudo. Tá? Desculpa. Crédito fiscal é todo tipo de medida de crédito que conta com algum tipo de suporte público. Seja garantia, subsídio de juros, capitalização de algum banco público para expandir crédito, etc. Tá? Programa governamental é todo o resto que envolve política fiscal, ou seja, se tem diferimento de imposto, está aqui. Se tem programa de transferência de renda, está aqui. Se tem transferência para Estado e município, está aqui. Se tem desembolso para sistema de saúde, está aqui. Tá? E aí o que a gente vê são assim, programas governamentais de magnitude completamente absurdas. Tá? Tem coisas que a Alemanha, por exemplo, chegou a anunciar um pacote fiscal de 30% do PIB. Tá? Mas tem coisas muito interessantes nesse levantamento aqui. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é a seguinte. Em geral, países desenvolvidos fizeram muito mais política fiscal do que países emergentes. Tá? Não estou entrando no mérito, essa é uma constatação empírica. Tá? Isso pode ter a ver com várias questões, eu acho que vale a pena uma reflexão sobre isso. Pode ter a ver com percepção de espaço fiscal certo ou errado, pode ter a ver com institucionalidade ou capacidade de fazer política pública ou não. Tá? Por exemplo, o México tem uma rede de proteção social muito frágil. A gente tem uma rede de proteção social muito mais completa. Então, dado o ponto de partida que a gente tem, é muito mais fácil fazer expansão fiscal do que via transferência de renda, por exemplo, do que o México. Tem questões culturais, tem países que não têm essa tradição de fazer política econômica ou que não entendem que seja papel do Estado oferecer proteção social. Tá? De novo, não estou entrando no mérito, é um fato. O México, de novo, é um bom exemplo. Tá? Mas você tem essa distância entre países emergentes e países desenvolvidos, tá? Que eu acho que vale a pena mencionar. O Brasil é uma exceção. Quando a gente compara com emergentes, o Brasil é um país que tem... pelo menos na pandemia, a contragosto do governo, promovido pelo Congresso, essas nuances interessam menos, mas do ponto de vista prático, a gente fez bastante coisa de política fiscal. Tá? O segundo ponto que eu acho interessante, e eu vejo pouca gente comentando isso, tem países que adotam mais programas governamentais e menos crédito, tem países que adotaram muito mais política de crédito do que programa governamental. Tá? Isso, a meu ver, tem muito a ver com a visão de cada país sobre a melhor forma de enfrentar a crise. Isso acho que são debates muito interessantes. Tá? Então, você pega, por exemplo, Japão fez muito mais crédito fiscal, Espanha fez muito mais crédito fiscal, França fez muito mais crédito fiscal, Alemanha, Reino Unido. Em geral, quem faz mais crédito fiscal recorreu menos a instrumentos fiscais clássicos. Tá? Isso tem muito a ver com a preocupação de tentar manter a sobrevida das empresas, tá? Tentar manter algum nível de proteção social no emprego, e não via programas sociais típicos, tá? E com a visão de que essa é a melhor forma de ter uma recuperação depois que a gente sair da pandemia. Tá? Então, eu acho intuitivo isso. Eu não sei, sinceramente, se essa é a melhor forma de fazer a gestão da pandemia, mas acho que isso é um tema importante
para debate. Eu não sei se... Eu não conheço nenhum resultado, nenhuma pesquisa ainda que tenha vinculado, por exemplo, essa forma de atuação a quedas de PIB, por exemplo, menores, tá? Ou a indicadores sociais que tenham piorado menos em relação ao outro conjunto de alternativas. Mas acho que esse aqui é um tópico muito interessante de pesquisa. Essa é uma coisa que me preocupa muito. A gente, por exemplo, investiu menos em crédito do que os outros países, investiu muito mais na proteção social, tá? Benefício de transferência de renda, esse tipo de coisa. É o principal item, é o que a gente está discutindo agora novamente. Tá? Bom, aqui eu já falei bastante, eu vou só concluir aqui. Tem alguma discussão sobre o que as pessoas fazem com as transferências de renda. Então, eu queria citar esse paper aqui está no NBR, saiu esse ano, desculpa, saiu ano passado. O que você mostra a propensão marginal a consumir funcionando na veia, então as pessoas mais pobres utilizam mais essa renda para bens de consumo mais essenciais e poupam muito pouco desses recursos, que é altamente intuitivo. Tá? Isso tem muito a ver com o debate que a gente viu no Brasil no final do ano, muita gente falando que você não precisava mais do auxílio emergencial porque as pessoas pouparam demais. Tá? Eu nunca concordei com esse argumento, acho argumento sofrível, assim, muito ruim. Na verdade, o que acontece é que muitas pessoas que não estão saindo de casa e protegendo suas rendas vão poupar. Em geral, essas pessoas são pessoas que têm uma classe social mais elevada. As pessoas mais pobres consomem. Tá? Então, eu nunca concordei com essa ideia de que tirar o auxílio emergencial não ia ter efeito nenhum sobre a economia. Sempre tive uma dificuldade muito grande com esse argumento. Tá? Fica aqui a referência, eu vou disponibilizar a apresentação, quem quiser ler esse artigo, acho que é um artigo interessante. Um segundo dado super interessante é a diferença de desempenho entre PIB e renda real. Você vê que, de fato, em vários países, você teve um fenômeno parecido com o do Brasil. No Canadá, por exemplo, nos Estados Unidos, e na média da OCDE e do G7, você tem que a queda de PIB não foi acompanhada de queda de renda. Essa diferença aqui é uma ideia de aumento de poupança, dá uma ideia de aumento de poupança, uma parcela da renda que não está gerando consumo, né? Está sendo poupada. Mesmo em países em que os dois caíram, a queda de produção foi muito maior do que a queda de renda. Tá? Isso tem a ver com o fato das pessoas não poderem sair para consumir, tem a ver com poupança precaucional, a incerteza aumenta muito, então as pessoas vão poupar um pouco mais, ela não sabe se vai perder emprego, não sabe se vai ter uma segunda onda que vai eventualmente ter algum impacto negativo sobre ela, mas esse gráfico aqui gerou muita confusão com essa questão da tese das poupanças. Tá? Eu acho que essa tese das poupanças gerou até confusão com o fluxo circular de renda, porque no final das contas, as pessoas mais pobres vão estar consumindo e vão estar gerando renda para as pessoas que não são tão pobres. Isso gera lucro, mantém emprego de quem está numa posição social um pouco melhor. Então, no final das contas, isso acaba vazando para as pessoas que têm mais poupança realmente. A leitura de que houve um aumento de poupança e que isso está vindo por intermédio do auxílio emergencial me parece completamente equivocada e absurda. Tá? E o segundo ponto que eu queria mencionar, eu já alonguei um pouco demais, então só vou mencionar esse ponto. Eu vejo, voltando à questão das políticas de crédito, eu vi lá fora, acompanhando o desdobramento das políticas econômicas, o debate, muita preocupação com a quebradeira de empresas. Tá? Seria aí uma sequela muito grande da crise. Tá? Essa é uma preocupação que me parece que a gente não teve, tá? E que me preocupa muito. Você tem uma empresa completamente estrangulada financeiramente, eventualmente um apoio de crédito pode ajudar, mas na medida em que ela fica muito tempo fechada, o crédito pode não ser mais suficiente. Então, se tem programas nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, que se tornaram programas não de crédito para a empresa, mas de doação de recurso público para a empresa. Então, você teve até esse tipo de coisa. Se a empresa comprovar que ela continuou funcionando e continuou pagando o salário dos funcionários, ela não precisa pagar o crédito. Isso, na prática, é uma doação. Tá? Essa é uma preocupação que eu tenho, acho que principalmente para micro e pequena empresa, me parece que você tem aí um efeito importante dessa crise, que talvez numa recuperação gere aí algum custo em termos de perda permanente de emprego, essa discussão de esterese, que eu acho que é uma discussão
crescente em política econômica que eu acho que a gente tem que olhar com carinho. Tá? Essa é uma coisa que eu acho que no debate político econômico brasileiro não está bem avaliada, aí que a gente precisa debater melhor para avaliar qual é o custo permanente, qual é o custo de longo prazo da pandemia no país. Tá? Bom, eu vou interromper aqui, vou mandar por e-mail aí a apresentação, compartilhar com vocês. E aí, assim, eu escrevi sobre essa questão do crédito, da quebradeira de empresas, um post no blog do IBRE. Eu pesquisei bastante esses programas, tá? Eu escrevi assim, quais são as lições da primeira onda para o desenho desses programas de crédito, tá? Em termos de desembolso dos programas, modelagem dos programas de crédito, quais são os custos econômicos se a gente não conseguir fazer uma gestão disso. Essa segunda onda ela tem uma característica muito curiosa, né? Porque a gente não está vendo o fechamento das cidades como na primeira onda. Então, assim, do ponto de vista do custo econômico em termos de estrangulamento financeiro de empresa, como as empresas não vão fechar, talvez o custo econômico seja um pouco menor. E aí essa preocupação diminui. O custo social claramente vai ser maior com essa segunda onda, porque você vai ter um monte de morte e contaminação que poderiam ter sido evitados, não tenho dúvida disso. Né? Mas, enfim, eu vou encerrar agradecendo mais uma vez a oportunidade. Espero que a conversa tenha sido útil para vocês ajudarem a gente a pensar a pandemia, eventualmente estruturar alguns tópicos de pesquisa que vocês tenham interesse aqui no grupo também. Obrigado. Bom, muito obrigada, Emanuel.